Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. Rubem Alves, uma reflexão. Importante a gente pensar sobre isso. A nossa percepção externa tem muito a ver com o que nós somos internamente. Nós tendemos a nos conectar com aquilo que nós temos por natureza, temos por experiência, temos por sensibilidade. Essa conexão externa tem muito a ver com o nosso íntimo, com o nosso eu interior. Acredito muito nisso. Nós precisamos, entendendo isso, ser seletivos, porque aí fora há uma profusão de conteúdos, de pessoas, muito barulho, muito barulho. Então nós temos que ser seletivos para que a gente possa, de alguma maneira, filtrar esse excesso de informação, de ruído, né? E efetivamente extrair aquilo que possa fazer sentido para nós, que nos ajude a crescer, nos ajude a avançar, a progredir em nossas vidas. Pense nisso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. Eu queria também aproveitar para agradecer. Cravamos aí 5.500.000 visualizações na semana que passou, 5.500.000 visualizações. Chegamos a essa marca aí no dia 25 de maio. Meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa história, que é uma história que é construída todos os dias com a nossa produção de conteúdo, com o nosso compartilhamento de conhecimento, de informações, de experiências e com a presença de vocês. Isso é o que dá sentido e faz então a gente criar aqui uma comunidade que está crescendo, está interagindo, buscando avançar. E eu fico muito grato por ter a companhia de vocês. Aproveito para agradecer ao meu amigo Dr. Rodrigo Fernandes, que mandou a mensagem. Parabéns, tenho certeza de que está mudando o conceito da Bolsa de Valores para muitas pessoas. Muito obrigado, Rodrigo, pela mensagem. E se você não assistiu a minha live com o Rodrigo Fernandes, entre aí no canal, na parte de vídeos ao vivo, né? E veja a live que nós fizemos com o Rodrigo Fernandes. Ele que é médico, cirurgião, especialista em endometriose, e falamos sobre a Expo Dubai. Ele foi lá participar de um grande evento de tecnologia. Ele falou sobre os avanços da tecnologia na área da medicina. Ele fez uma cirurgia utilizando robótica, uma cirurgia que foi transmitida ao vivo para diversos profissionais em diversos países, e tudo isso ele foi um pouco do contexto da nossa live. Falou de Oi, de fibra ótica, falou de 5G, a experiência que ele tem nessa área de saúde, e foi muito bacana. Uma live que vale a pena, como todas as que nós estamos fazendo, vale muito a pena você assistir. Muito bem, eu queria aqui começar falando com vocês exatamente sobre a questão dos riscos que o mundo está correndo do ponto de vista de pressões inflacionárias e de custos, vamos dizer assim, na cadeia produtiva, na cadeia de distribuição global, né? Os atrasos no porto de Xangai por conta dos lockdown na China, né? Eles representam de fato ameaças relevantes, significativas para as cadeias globais de suprimentos, para as cadeias globais de produção. O porto de Xangai ele já sofria de grandes atrasos, e a extensão pode piorar o congestionamento e aumentar ainda mais os custos de transporte, dizem os especialistas neste setor. Numa matéria produzida pela CNN, eles destacaram o seguinte:
O bloqueio da China em Xangai está pressionando ainda mais as cadeias de suprimentos globais. Cadeias essas que não tinham se recuperado ainda da pandemia, estavam em vias de recuperação quando vieram novamente esses bloqueios e aí novamente afeta o que já não estava funcionando a contento, estava ainda em processo de recuperação, então vem novamente agravar um problema que já existia. Então, se a gente olhar até a primeira quinzena de maio, né, o que é que a gente percebe? Que Xangai estava com restrições em muitas partes da cidade que abriga, na verdade, o centro financeiro da China. E o porto mais relevante hoje para a economia global, um dos portos mais movimentados do mundo. O porto de Xangai ele já vinha sofrendo de grandes atrasos e essa perspectiva de piorar, ela é real, né? A cidade costeira vem com um bloqueio que foi iniciado aí, começou ali daquele período de fim de março para início de abril, né? Então é uma possibilidade disso realmente ir repercutindo cada vez mais no mundo inteiro. As autoridades colocaram a parte oeste da cidade sob bloqueio no primeiro momento e depois foram ampliando para o lado leste da cidade. Essas restrições foram causando grandes atrasos no porto, que fica na parte leste, e já estava congestionado. É o porto de contêineres mais movimentado do mundo, que movimenta mais de 4 vezes o volume do porto de Los Angeles. A Vessels Valley, fornecedora global de dados de navegação, disse que o número de navios esperando para carregar ou descarregar no porto de Xangai disparou para mais de 300 em espera, um aumento de quase 5 vezes nas últimas 3 semanas. O congestionamento em Xangai geralmente piora nessa época do ano, no entanto, esse aumento recente é muito maior do que o do ano passado e nos níveis sazonais normais. Ainda não está claro de qual o impacto que esse bloqueio terá na carteira de navios do porto, mas sugeriu que os gerentes e analistas da cadeia de suprimentos em todo o mundo começassem a planejar os efeitos colaterais, né? Tudo isso gera aumento de custos, tudo isso gera aumento de inflação e tudo isso gera perdas para as empresas com vendas não realizadas. A Apple está fazendo uma revisão nos seus estudos, estimando já perdas no seu balanço deste ano de vendas não realizadas que podem variar entre 4 e 5 bilhões de dólares por causa desse problema lá em Xangai, ok? Por conta disso, a Apple já tomou uma decisão, depender menos de China, está ampliando, tomando providências para ampliar sua produção no Vietnã e ampliar sua produção na Índia. Isso é importante, é uma grande virada de chave que a Apple já está fazendo e que acredito que outras empresas também vão fazer para diminuir a sua dependência da China. Isso é importante, né? Durante muito tempo fez sentido essa ligação tão intensa com a economia chinesa, mas eu acho que é preciso ser prudente e essa pandemia nos mostrou isso. Então a Apple já está tomando decisões, vamos dizer assim, corretas nesse sentido vamos dizer assim, de revisar sua cadeia produtiva e espalhar sua produção por outros centros, né? E aí, a princípio, Índia e Vietnã estão sendo escolhidos para ampliar a sua capacidade produtiva, né, em relação aos produtos da Apple. Uma coisa que tem preocupado algumas pessoas na área econômica é o quanto o ciclo de alta dos juros da Selic no Brasil vai afetar o lucro das empresas, né? E o BTG fez um relatório a respeito desse assunto e eu achei interessante e resolvi aqui compartilhar com vocês. Segundo o BTG, o atual ciclo de alta dos juros no Brasil ele pode ser menos dolorido para as empresas do que o anterior, que aconteceu entre 2015 e 2016.
Pelo menos essa é a realidade para companhias que estão negociadas em bolsa. Diante da preocupação dos investidores e da preferência por ativos mais seguros, o BTG avaliou a quantas anda a alavancagem das empresas que ele monitora, que ele acompanha, né, com seu time de analistas. O resultado da avaliação, com base em 125 empresas, é que o nível de endividamento caiu de forma significativa nos últimos 6 anos. Então anote aí, de 125 empresas acompanhadas pelo BTG, que têm ações em bolsa, o nível de endividamento nelas caiu de forma significativa nos últimos 6 anos, e isso é bom, menos dívida, menos endividamento das empresas. A relação entre dívida líquida e o EBITDA das empresas cobertas pelo BTG Pactual, tirando aí Petrobras e Vale, saiu de 2,9 vezes para 1,6 vezes, na comparação entre 2015 e 2021. Incluindo Petrobras e Vale, a alavancagem fica ainda menor, cai para 1,2 vezes. Então, essa é a conclusão do estudo que o BTG fez. No ciclo de alta de 2015, muitas empresas tiveram de partir para uma reorganização de vencimentos, em alguns casos até mesmo uma recuperação judicial. Para esse ciclo, não é que os juros não machucam, machucam sim, mas não devem ser sinônimo de desestabilização dos negócios. A razão para isso é que as companhias cresceram mais do que suas dívidas. Segundo o relatório do BTG, as empresas abertas aumentaram em 44% o EBITDA em 2021, enquanto a dívida líquida subiu menos da metade desse percentual, 19%. Para este ano, os analistas do BTG projetam que os indicadores de alavancagem devem se manter nos mesmos patamares observados no ano anterior. Na previsão de piora na saúde financeira média das companhias, trocando em miúdos, sem considerar Petrobras e Vale, o indicador deve se manter em 1,6 vezes. Considerando essas duas empresas, fica em 1,1 vezes. A expectativa é que os níveis de EBITDA e dívida líquida se mantenham nos mesmos patamares, o que vai justificar os resultados. Apesar da saúde financeira se manter, a expectativa é que a lucratividade caia em 2022. Por conta da alta de juros, há uma expectativa de que a lucratividade caia. A rentabilidade das companhias, de modo geral, teve um pico recentemente, com a margem de lucro líquido em 13,3%. Em 2022, nós projetamos que esse número deve ficar menor em razão das taxas de juros mais altas e um crescimento econômico mais fraco, disse Carlos Sequeira, que é quem assina o relatório do BTG. Então, concluímos o quê? O cenário atual não é aquele circo dos horrores traçado lá atrás por boa parte destes analistas, né, dos bancos e das corretoras, das casas de análise, que achavam que o Brasil ia desaparecer. Então, este mundo horroroso não aconteceu. O fato é que houve avanço, que as empresas melhoraram. Essa é a grande verdade. Então, apesar desse cenário atual não ser o circo dos horrores traçado no terceiro trimestre do ano passado, né, o resultado das empresas, em especial aquelas com alavancagem acima da média, pode sim pressionar os seus resultados. No último ano, construção e infraestrutura, cuja operação já é caracterizada por esse fator, fecharam o ano com uma razão superior a 3 vezes a dívida líquida / EBITDA. Para este ano, além da atenção aos papéis dentro desses setores, o relatório aponta empresas que têm o mesmo comportamento em outros segmentos, como é o caso da Via, da Gol, da Azul, da BRF e do Magazine Luiza, companhias que também são afetadas por inflação e pelos efeitos finais da pandemia. Crescer continua sendo um desafio, mas ao menos as empresas devem enfrentar as atuais turbulências com maior fôlego, termina o relatório do BTG. Isso é muito diferente do que aconteceu no ciclo anterior, de 2015 e 2016, quando muitas estiveram prestes a sufocar. Então, isso meio que explica a situação da questão das empresas, dos resultados, do endividamento e o impacto do aumento da taxa de juros. Dito tudo isso, eu quero terminar esse vídeo dizendo assim, nós estamos muito mais próximos do fim desse ciclo de alta da taxa de juros. Então isso é positivo.
entendeu? Já estaremos provavelmente a partir de julho já pensando na queda da taxa de juros e não mais na sua continuidade. Então temos que olhar o lado cheio do copo. A alta dos juros está próxima do fim e isso é ótimo. Isso muda expectativas para o segundo semestre. O N. Huizenga disse certa feita o seguinte: tem gente que sonha com o sucesso e tem gente que trabalha todos os dias para conquistá-lo. Seja uma pessoa que trabalha dia a dia para conquistar o sucesso. O sucesso sempre encontra quem trabalha. Fique com Deus, deixe o like, até a próxima.